Já? Show. Gente, boa noite, paz do Senhor, prazer estar aqui pela quinta vez. Glória a Deus. Aleluia. Amém, né, irmão? Deus dê graça. Amém, em nome de Jesus. Eu brinquei aqui que hoje não precisava nem ter pregação, né? Falei, deixa o Bruno cantar aí, dá lugar. Mas o pessoal chamou para pregar, então a gente vai pregar. Amém? Então vamos lá. Como vocês sabem, eu sempre costumo dar um título para a mensagem que eu prego, porque ajuda muito a fixar no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. E o título dessa mensagem de hoje é: quanto Jesus vale para você? Porque o valor de Jesus, ele é inestimável, incomparável, inconfundível, inconcebível, inigualável, enfim. Mas o problema é que nós colocamos valores em Jesus. E nessa noite eu começo essa mensagem com uma pergunta: quanto Jesus vale para você? Porque eu quero mostrar para você nessa noite que Jesus, ele não tem valor. E quando a gente coloca valores em Jesus, valores humanos, valores que nós achamos que realmente trazem sentido, esses valores acabam limitando Jesus de agir na nossa vida e até mesmo através de nós. Quando a gente coloca valor em Jesus, a gente acaba limitando a ação de Jesus em áreas de nossas vidas que ele já poderia estar atuando há muito tempo, mas a gente acaba limitando. Por quê? Porque a gente coloca valor naquilo que não tem valor, naquilo que excede o valor de todas as coisas. Então, por isso, a minha pergunta inicial é: quanto Jesus vale para você? E o texto no qual nós vamos trabalhar se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, verso 44, que diz assim: o reino dos céus é como um tesouro, e esse tesouro ele está escondido em um campo. Certo homem acaba achando esse tesouro, só que esconde de novo. E então, cheio de alegria, ele vai, ele vende tudo que tem, ele compra aquele campo. Essa parábola, para mim, é uma das mais difíceis de entender, porque esse homem, ele acha aquele tesouro, e a gente logo faz a leitura de que aquele tesouro é Jesus. Só que quando ele acha aquele tesouro, ele não pega aquele tesouro e ele vai para o banco. Ele não pega aquele tesouro e ele vai trocar. Ele não pega aquele tesouro, ele vai vender. Ele pega aquele tesouro e naquele mesmo campo que ele achou o tesouro, ele coloca de novo ali e ele vai, vende tudo e compra o campo. Está entendendo isso aqui? Se eu fosse pentecostal, eu dizia que estava todo arrepiado, porque eu estou. Kennedy, ele acha o tesouro, ele não vai para a internet mostrar o tesouro. Quem está pegando isso aqui? Ele acha esse tesouro, ele não vai para o Instagram mostrar o tesouro. Ele acha o tesouro e ele não faz um banner dele e coloca assim: agendas abertas. Não, ele pega o tesouro, volta para o campo, esconde e ele diz: eu vou comprar o campo. Porque quando eu acho o verdadeiro tesouro, ele excede qualquer valor que eu queira mostrar. Quando eu acho o verdadeiro tesouro, eu quero ele só para mim. Eu não quero negociar, eu não quero vender, eu não quero trocar. Eu sou capaz de vender tudo que eu tenho para manter ele na minha vida. Mas calma, eu quero falar um pouco do contexto histórico e social de Mateus capítulo 13. Por quê, Adolfo? Vou te explicar. Mateus capítulo 13, de acordo com historiadores, teólogos, é um texto onde Jesus, ele começa a cumprir a profecia de Isaías, ou seja, ele começa a falar por meio de parábolas. O que é isso?
A palavra parábola do grego é parabole, significa conflito. Era uma técnica rabínica já usada, ok, pelos mestres judeus, que eles usavam verdades materiais confrontadas para revelar verdades espirituais. Quando você vem para o capítulo 12, Jesus ele cura um cego. E naquele momento as autoridades, vendo que o povo aprovava Jesus, que era um carpinteiro, não era um fariseu, saduceu, não era mestre formado, ou por Hilel, ou por Shammai, que eram as escolas de Jerusalém, eles, cheios de inveja, eles falam: esse cara expulsa demônios por meio de Belzebu. E Belzebu era uma entidade cuja tradução do nome aramaico significa dono da casa. Eles estão dizendo assim, ó: esse cara usa o dono da casa dos demônios para expulsar os próprios demônios. Aí Jesus vem e entra. Ele diz assim, ó: como que eu uso o dono da casa? Porque se Satanás está dividido, reino dividido não subsiste. Como que Satanás expulsa os demônios pelo próprio Satanás? E Jesus começa a pegar aquela bobagem que eles tinham falado, desesperados, com inveja, com medo, e começa a mostrar para eles que na verdade eles estavam perdidos, porque a humanidade havia sido confrontada. Aquele carpinteiro agora estava virando a cidade de cabeça para baixo. Eles desde os 6 anos de idade haviam estudado, decorado a Torá, eles haviam aprendido todos os métodos, e agora aquele carpinteiro começa a revolucionar, e eles não conseguem se entregar. Eu quero dizer para você que essa confusão que está acontecendo na sua vida é porque Deus quer revelar o seu coração para você mesmo. Eu quero te dizer nessa noite que parece que está tudo virado, parece que está tudo de cabeça para baixo, mas não é. É Deus mostrando para você que quem faz é Ele, quem levanta é Ele, quem exalta é Ele, quem faz você crescer é Ele. Não é você. Não adianta. Não adianta. Quem transforma é Ele, quem levanta é Ele. E a nossa geração não tem entendido isso. A nossa geração não tem compreendido a cultura da entrega. Eu tenho falado isso. Existem 2 vertentes que estão crescendo no Brasil. Primeira, desigrejados. Segunda, pessoas que saem e querem abrir ministério como se fosse boteco. Está errado. Mas ninguém quer se entregar. Mas Adolfo, eu sou perseguido. Ei, se Deus tem algo na sua vida, ninguém vai parar aquilo que Deus prometeu. Aleluia. Então para de arrumar desculpa para satisfazer ego. Se entrega, se submete. Olha o que diz Hebreus capítulo de número 5 verso 7, falando de Jesus. Escuta isso, Hebreus capítulo 5 verso 7, diz assim, ó: mas ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas e orações ao Pai, que o podia livrar da morte, e ainda que sendo ouvido, mas sendo filho, aprendeu obediência por meio das coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Jesus obedeceu, sofreu, se aperfeiçoou, e é por isso que a gente está aqui. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro capítulo 4 verso 1: tendo Jesus sofrido na carne, armai-vos vocês também do mesmo sentimento, porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Sofrimento é aperfeiçoamento de Deus para mudar caráter. Milagre não muda caráter, milagre aponta o caminho. Transformação de caráter só a cruz faz. Não adianta a gente querer dar jeito. Mas voltando para o assunto, então são 2 vertentes que têm crescido. E sabe o que está faltando para a gente? A cultura da entrega. O que é a cultura da entrega? É eu entender que a sobra não é minha. É eu entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
está faltando confiar, está faltando se entregar, está faltando se render, está faltando se lançar, está faltando você entender que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Se ele está no controle da sua vida, se prepara, no momento certo vai acontecer e você vai ver que Deus é fiel. Aleluia! Espírito Santo de Deus. Sinto Deus aqui, irmãos. Aleluia! Eu sinto Deus aqui. E aí Jesus então é acusado. E aí os teólogos vão dizer que nesse momento Jesus ele fica abalado. Por quê? A Bíblia não fala, mas existe algo chamado licença poética, que também pode ser usado na Bíblia, ou conjecturação, que é de acordo com o contexto eu posso entender o que estava acontecendo. Teólogos vão dizer que Jesus, quando ele vê as autoridades não acreditarem nele, então ele começa a abrir a boca por parábolas. Por quê? Porque a parábola era aquilo que conflitava, mas revelava o coração. Então tem coisas que Deus está falando com você, você está dizendo, eu não estou entendendo. Não, é porque você não abriu o seu coração. É porque você ainda não entendeu com o coração. Porque com a boca confessa, mas com o coração se crê para a salvação. Aí ele começa falando da parábola do semeador, lembra? Não vamos falar porque a gente não tem tempo. E nessa parábola do semeador, quando ele começa a falar, ele para. Aí, olha que interessante, esse texto é sensacional, porque os discípulos chegam para ele e falam assim, mestre, a gente não entendeu. E ele fala assim, como vocês não entenderam? Aí Jesus fala assim, olha só, a eles não é dado, mas a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Para aí, parece que Jesus está fazendo acepção de pessoas, sim ou não? Sim. Como que para eles não é dado e para a gente é dado? Aí no capítulo 13, verso 15, Jesus explica. Ele diz, porque quem tem, se lhe dará mais, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus piorou a covardia? Como que papo é esse? Quem tem vai ter mais, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Verso 15 ele diz, porque o coração desse povo se endureceu, com os ouvidos ouviram tardiamente, fecharam os olhos e não permitiram receber com o coração para ser curados por mim. Eu quero dizer nessa noite que o que vai definir a sua vida não é a sua capacidade de pregar, não é a sua capacidade de cantar, não é a sua capacidade de fazer a obra, mas é o quanto o seu coração está entregue diante de Jesus. Quem tem o coração recebe mais, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele diz, é com o coração. Esse povo está vendo eu curar, esse povo está vendo eu fazer, esse povo está vendo eu falar, mas não quer acreditar. Eu vou repetir aqui porque o Espírito Santo está falando com você. Esse povo está vendo eu fazer, esse povo está vendo eu curar, mas esse povo não quer acreditar. Ei, para de culpar as pessoas e começa a acreditar naquilo que Deus está fazendo na sua casa. Já não era para você estar de pé, você sabe disso. Já não era para você nem estar mais indo na igreja, você sabe disso. Mas Ele está mantendo você de pé. E não é porque você faz, é porque Ele é Deus, é porque Ele é Pai, é porque Ele te ama, e é por isso que você está aí. Está muito profética essa mensagem. Eu vou falando aqui, Deus vai abrindo o leque. Eu sinto que Deus está falando com pessoas em casa, diretamente com você que está aí na sua sala. Espírito Santo de Deus, fica à vontade. Espírito Santo, fica à vontade. Deus, toca essa pessoa aí na casa dela, onde ela está, Senhor. Shefaso namastu idekenamai. Shefaso enamo chekenamai. Começa a tocar, Senhor, em nome de Jesus. Essa pessoa que está na sala da casa dela, Senhor, começa a tocar. Isso. Aleluia.
Então, Jesus então começa a falar por parábolas. E ele começa a falar do reino. Entenda uma coisa. Jesus, ele veio salvar pessoas, mas também trazer um reino para manter essas pessoas na salvação. Evangelho não é autônomo. Evangelho fala de um reino. Lá no livro de Atos, Jesus vai falar, Lucas vai falar. Jesus, ele passa 40 dias depois da ressurreição falando sobre o reino. Qual o nosso problema? Aí eu volto nas duas crescentes no nosso país. Se eu sou salvo, eu posso fazer do meu jeito. Se eu sou salvo, eu faço o que eu quero. Não. Se você é salvo, você pertence a um reino. E reino fala de uma cultura, de um estilo de vida. E essa cultura e esse estilo de vida, ela vem de acordo com a vontade de um rei. Jesus, quando ele começa a abrir a boca por parábolas, ele começa a falar da cultura do reino. O que é isso? É o estilo de vida que eu tenho que ter de acordo com a vontade dele. Quando Jesus fala de reino, ele não fala de algo físico, porque lá em Lucas 17, os fariseus perguntam: mestre, quando e de que forma virá o reino? Ele diz: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de... Então o reino de Deus fala de uma cultura que eu manifesto. Romanos 14:17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria. Aonde? No Espírito Santo. Traduzindo, quando Jesus fala de um reino, ele fala de uma cultura. E quando ele fala de uma cultura, ele fala de um estilo de vida que eu vivo. E esse estilo de vida que eu vivo é de acordo com a vontade dele. Por que você está falando tanto disso, Adolfo? Porque o que a gente tem visto? Se eu tenho um potencial, eu faço o que eu quero. Se eu tenho uma visualização boa, eu vivo do jeito que eu quero. Se eu tenho uma capacidade e eu consigo atrair, então pouco me importa. O que eu vou fazer é a obra de Deus. Deus não precisa da nossa obra, porque a maior obra já foi feita na cruz há 2000 anos. Não adianta você querer que Deus faça se você não entender aquilo que já foi feito, porque aquilo que já foi feito é a base para tudo aquilo que ainda Deus irá fazer. O nosso problema é que a gente olha muito para frente, a gente quer muito chegar, quando na verdade eu não preciso chegar, eu já estou, eu sou o templo do Espírito. Quando na verdade eu não preciso ser, eu já sou o Filho de Deus. E quando na verdade eu não preciso fazer, porque Ele já fez. Então por isso a nossa sociedade é ansiosa. Por que as doenças da alma estão crescendo? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque nós não entendemos quem nós somos nele. Nós queremos muito alcançar, fazer e ser, mas nós já somos, já chegamos e Ele já fez. Por isso que lá em Gálatas capítulo 5 Paulo fala: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não estou aqui dizendo que isso é bobeira, porque não é, isso é muito sério. Passar por problemas, situações, aflições, ele diz: no mundo tereis aflições, mas ele diz também: tem de bom? Eu venci o mundo. E lá em João vai dizer que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa, passar é uma coisa, aceitar é outra. Eu não pago preço à toa. É ou não é? Você falou aqui que jejuou, orou, não foi à toa. A gente não chora à toa. Romanos capítulo 8, Paulo fala: porque somos expostos à morte todo dia. Por amor a ti, nós somos entregues à morte todo dia. Mas ele diz também: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Então isso eu quero que você entenda. Tá ruim, vai para o médico, se cuida, procura tratamento, mas você não vai aceitar, você não vai concordar. Você é filho de Deus. O preço por tua causa foi muito alto. O valor pago naquela cruz excede o valor de todas as coisas. Um
pregador famoso, ele falou o seguinte, que o segredo da crucificação não estava somente no ato de Jesus ser crucificado, porque muitos discípulos e apóstolos foram, mas no valor de quem estava naquela cruz. Pegou isso aqui? O valor da crucificação não se limita só no ato, mas no valor de quem foi crucificado, que excede o valor de toda a existência, o Filho de Deus. Aleluia. Eu quero liberar isso no seu espírito, destravar isso no seu espírito, para você entender. Talvez você não entenda ainda o quanto Jesus vale, e a gente nunca vai entender, mas quando ele foi para aquela cruz, ele mostrou o quanto você vale para ele, o quanto você é importante para ele, o quanto você significa para ele. Talvez na sua casa você não encontre esse valor, talvez no seu trabalho você não encontre esse valor, talvez na sua igreja você não encontre esse valor, mas ele diz: aquele que tem sede, vem e beba, e eu darei da fonte da água da vida. Então vai nele, vai para ele. Para de se frustrar com pessoas, para de se machucar com pessoas, e começa a caminhar na direção dele. Ele diz o que? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você sabia que tem muita gente que vai para a igreja, mas não vai para Jesus? Tem umas paradas assim que desce na hora, aí depois eu esqueço. Tem gente que vai para o culto, mas não vai para Jesus. Adolfo, eu vou parar de... Não é isso, pelo amor de Deus, não deturpa não. O culto é uma ferramenta, a igreja é uma ferramenta, mas só a entrega vai fazer você ter um encontro com Ele. Não adianta você ir para o lugar que você diz que Ele está, se o seu coração não for a habitação dEle. Uma frase que eu falei muito na pandemia: não adianta você procurar Jesus em um lugar, se você não for o lugar que Jesus quer estar. Aleluia. A samaritana, mestre, é onde o lugar da adoração? É aonde o lugar? É no Monte Gerizim ou no templo? Ele diz: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles não vão depender de lugar, eles não vão depender de culto, eles não vão depender de ministério, mas adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele diz: porque é os tais que o Pai procura. Você tem noção que tem uma classe? A gente é chamado o que na Bíblia? Para buscar a Deus, sim ou não? Sim ou não? Nós somos chamados, Bruno, para buscar a Deus, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Mas lá em João fala que tem uma classe que é Deus que busca. Já pensou? Deus procurar por você, Deus ir atrás de você, está na Bíblia, eu não estou inventando. Aí por isso que ele vai dizer: achei Davi meu servo, homem segundo o meu. Olha de novo a gente falando de coração. Homem segundo o meu, que fará toda a minha vontade. Segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Engraçado que coração, ele não fala de conhecimento. Conhecimento é o início, conhecimento de Deus é o início. Agora o coração fala de emoção, sentimento, pensamento, ou seja, fala de quem você é. É uma entrega total. No entanto, que o último flagelo de Jesus foi uma lança no coração, para entender de forma clara o quanto o Senhor quer que você tenha uma entrega total diante dele a partir de hoje. Não vá só para a igreja, vá para Jesus. Não vá só para o culto, vá para Jesus. Não vá só para o ministério, vá para Jesus. E entenda: não queira somente grandes lugares, grandes congressos, grandes conferências. Você é o principal lugar que Deus quer estar. É você. Mas aí, voltando para o texto, deixa eu ver a hora, 9h42. 10 para as 10 eu termino, pode? Não volto mais, né?
E aí Jesus então, ele começa a abrir a boca por parábolas. E aí a gente chega no texto principal. E ele diz assim, olha só, o reino de Deus é semelhante a um tesouro. Só que esse tesouro, quando ele é achado, ele não é exibido, ele não é mostrado, ele não é consumido, ele é escondido. Porque esse tesouro, ele tem um valor diferente. Porque o valor de qualquer tesouro, de qualquer coisa valiosa na terra é um valor ambicioso, aonde vai fazer com que eu tenha mais, consiga mais e seja mais. Quem acha esse tesouro chamado Jesus é o contrário. Ele não tem mais ambição em nada a não ser nele. Ele não tem mais desejo em nada a não ser nele. É por isso que Paulo lá em Filipenses vai dizer, capítulo 2, verso 5, olha o que ele diz, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo igual a Deus, ele não levou como vantagem um ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Isso aqui foi algo falado pelo meu amigo André Olímpio, filho do pastor Marcelo. Em uma das suas pregações ele falou algo sensacional e eu guardei. Ele disse o seguinte, que todo ser humano quer crescer. Isso não é pecado. Quem não quer ter a casa própria, o carro zero? Quem não quer ter uma alavancada ministerial? E todo ser humano tem esse desejo, que não é pecado, de crescer. Mas Jesus não tinha mais para onde subir. Ele, por amor a você, ele decidiu descer. Tem noção disso? Então, quando eu acho esse tesouro, eu não me importo com mais nada. Eu só quero ficar com ele. E para piorar a situação, melhor, para melhorar, a Bíblia diz que ele acha o tesouro, ele poderia levar para casa, ele poderia guardar em casa, mas ele devolve para aquele campo. E ele, escondendo de novo naquele campo, ele vai e vende tudo que tem para comprar o campo. Porque quem entende o valor do tesouro de Jesus não quer mudar a estrutura dele para poder conseguir mais. Porque se eu pego esse tesouro e guardo para mim e não entendo que existe um lugar específico para ele, outras pessoas que podem ser alcançadas por esse tesouro, outras pessoas que podem também ser beneficiadas por esse tesouro, elas vão ficar de fora. E quando fala de campo, fala de estrutura humana. Ou seja, lembra que eu falei no início? Que Jesus não veio só salvar, ele veio trazer um reino. Pois é. E o reino de Deus, ele se manifesta através de quem? Da estrutura humana. Paulo vai dizer que essa glória está em vaso de barro, para que o poder seja todo dele. Então esse homem, ele pega o tesouro e devolve para o campo. É como se ele dissesse assim, ó, eu não sou digno de ter o tesouro só para mim, mas eu vou vender tudo para ter esse campo. Eu não sou digno de guardar esse tesouro só para mim, mas eu vou fazer o que for para poder ter esse campo onde está esse tesouro. Traduzindo, eu estou disposto a fazer o que for, até no plano material, para não perder esse tesouro. Porque tem gente que espiritualiza tudo, mas quando fala de oferta, fala do campo, aí critica. Quando fala de trabalhar de forma braçal, que ninguém gosta, câmera é maneiro, microfone é maneiro, mas vamos bater uma laje, isso fala do campo. Porque fala do trabalho na estrutura humana, na estrutura física. E esse tesouro chamado reino de Deus, chamado Jesus, está onde? Está no campo, está na estrutura física. Para a gente fechar, Mateus capítulo 7. Tem gente que fala assim, eu quero ver Jesus, tá? Eu vou mostrar hoje para você onde está Jesus. Jesus chega e fala assim, ó. Ele diz, no final dos tempos, separa as ovelhas dos bodes. Ele diz assim, ó, estive preso, não me deste de comer. Ou estive preso, não foste me visitar, perdão, troquei aqui a ordem, né? Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste de beber. Estive doente, não foste me ver. Aí eles perguntam assim, quando que o Senhor estava assim e a gente não foi? Ele diz, quando vocês não fizeram para esses pequeninos. Ele está falando assim, ó, quer me achar? Eu estou aqui, ó. Eu estou no Bruno, eu estou na Kelly, eu estou no Adolfo, eu estou no Kennedy. Eu quero
quero Jesus. Jesus está aí, ó. Porque quando você faz para um pequenino, você faz para ele. E para a gente fechar, Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. O que ele fala para Pedro? Então apacenta as minhas. Engraçado, cara, que ele fala assim, ó: tu me amas mais do que esses todos aqui, Pedro. Porque até então parece que você só quer mostrar que me ama, mas não realmente me amar. Não adianta você mostrar se você não amar. Ele diz: se você me ama, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Porque a maior demonstração de amar Jesus é amando aquilo que é amado por Jesus. Eu fecho aqui, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor falou, pelo teu Espírito, pelo teu poder, unção, manifestação, Senhor. E eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que está vendo agora e que ainda verá essa live, que o teu poder, Senhor, irá direcionar para esse tesouro, que o teu poder irá mostrar esse tesouro que não é para ser levado para casa, mas é para ficar no campo, porque campo fala de estrutura física. É na nossa estrutura física que nós vamos sustentar esse tesouro. E ainda que eu tiver que perder tudo para conquistar esse campo e ter esse tesouro, eu vou fazer, porque o que importa é estar contigo. Senhor, te agradecemos por tudo. Assim oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.